amém? Podemos assentar. Querido, pastor Alexandre me deixou no estreito aqui agora. Primeiro, eu fico muito feliz pela oportunidade de estar vindo aqui pela primeira vez. Eu sei que eu faço parte dessa história, deste lugar. E Deus me honrou usando o pastor Alexandre e sua esposa para estar me convidando para estar aqui hoje. Junto comigo veio meu irmão, a minha esposa e eu, de São Paulo, o qual tem sido uma bênção na minha vida e uma bênção na vida daquele povo de Santana, Cariacica. Eu quero deixar uma palavra para vocês, talvez eu não tenha o tempo hábil para isso hoje. Todos sabem a minha história na Casa da Bênção, neste lugar. Eu disse para o pastor Alexandre agora há pouco lá no escritório, que esse lugar aqui, que essa igreja aqui, é simplesmente a pontinha do iceberg. É daqui que vocês vão estruturar a igreja de Nova Carapina para galgar pilares maiores, altares maiores. Eu sei que na cabeça de alguns de vocês, como eu também faço parte daqui, dá a impressão que nós estamos regredindo. Não estamos não, querido. Muitas das vezes, para você saltar uma muralha, você vai ter que recuar um pouco, para pegar velocidade, para respirar, para tomar força, para saltar a muralha. É isso que está acontecendo aqui hoje. Eu queria que vocês entendessem isso. Vocês são ouvintes. Tem problema algum pregar sem microfone? Jesus pregava e não tinha microfone. Vocês que estão alicerçados nesse lugar, que tem um chamado nesse lugar, que Deus vocacionou cada um de vocês, e não foi à toa, não foi o homem que chamou. Eu queria que vocês entendessem que esse estágio que estamos vivendo hoje aqui são estágios iniciais para onde nós vamos conquistar lugares maiores. Eu sei que em primeiro instante, querido, quando a gente se defronta com determinadas situações, eles estão trabalhando ontem, me parece a semana inteira, para tentar instalar tudo que está hoje pronto aqui dentro para a gente começar a trabalhar. Mas as coisas são feitas gradativamente. Quando você vai na farmácia comprar um remédio, você não compra um comprimido, você compra uma cartela, não é verdade? Tem que ser diariamente. Então nós estamos daqui, querido. E eu quero deixar uma palavra para os irmãos hoje. É daqui que vocês vão chegar até o céu. Não preocupe com o tamanho, com o espaço geográfico. Preocupe com o tamanho de intimidade que vocês têm com Jeová. E se vocês entenderem isso, dentro de pouco tempo, o Senhor abrirá portas que nem mesmo vocês vão acreditar. Você que vê a sua espada, abra para mim no livro de Marcos 9:23. Eu quero compartilhar alguns textos com os irmãos, para vocês entenderem o que o Senhor quer dizer para vocês essa noite. Todos acharam? Marcos 9:23. Um texto muito conhecido. Como a minha voz é alta, querido, não tem problema algum, tá? Com o microfone. Todos acharam? Está escrito assim: e disse Jesus: se tu pode crer, tudo é possível àquele que crê. Você pode repetir agora sozinho? Se tu pode crer, tudo é possível àquele que crê. Adianta seu livro um pouquinho agora, lá em Lucas 18:27. Outro texto muito conhecido. Todos acharam? Obrigado. Está escrito assim: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Muito bem, pode fechar sua Bíblia. O que vocês vieram fazer aqui hoje? Vocês vieram buscar alguma coisa de Deus. A minha Bíblia diz que o homem não tem desejo de adorar, que o desejo como tem de adorar vem do Espírito Santo. Foi Ele que vocacionou vocês a chegar até aqui.
Começamos hoje uma série de 7 dias, o grito da conquista, não é isso, pastor? Isso. Querido, para você conquistar alguma coisa, no mínimo você vai ter que gritar. E eu quero ensinar vocês hoje, eu quero estar instruindo vocês hoje a conquistar algo que vocês ainda não conquistou. Quantos desejos, quantos anseios nós deixamos de conquistar no ano de 2014? Mas é porque Deus preparou para esse ano. Deus está preparando uma nova história para a sua vida, uma nova conquista, um milagre novo, uma vitória nova. Mas é preciso que nós saímos muitas das vezes do comodismo que ficamos e entendemos, para nós conquistarmos alguma coisa, é necessário arregaçar a manga da camisa, levantar um pouco a calça e pôr em ação, e pôr em prática aquilo que queremos. O que mais acontece conosco hoje, querida, aqui, muitas das vezes, nós passamos mais tempo orando, buscamos a Deus, falamos com Ele, mas na hora que fazemos a nossa parte, que é agir, nós não agimos. Deus não quer que você faça o impossível essa noite, mas Deus quer que você faça simplesmente o que é possível para você. É por isso que Marcos diz lá: se tu pode crer, tudo é possível aquele que crê. Não tem nada impossível, não tem nada que Deus não possa fazer ao seu favor. Ele parou o sol e a lua, somente para um guerreiro dele vencer uma batalha. Ele abriu o mar vermelho para que o povo dele pudesse passar. Ele pode fazer tudo isso a seu favor, mas você tem que acreditar que é necessário que você faça o possível. E muitas das vezes nós oramos, nós jejuamos, nós ajoelhamos, passamos horas, mas quando é para levantar e tomar posse da nossa bênção, nós não tomamos. Sabe por quê, querido? Nós não alcançamos o melhor de Deus? Porque muitas das vezes nós não acreditamos da maneira que é para acreditar. E eu tenho certeza e convicção que quando terminar essa campanha de 7 dias, a nossa mentalidade vai ser outra, o nosso entendimento vai ser maior, e nós vamos absorver aquilo que Deus colocou no meu e no seu coração, porque Ele disse: se tu pode crer, tudo é possível aquele que crê. E aquilo que é impossível para os homens, aquilo que é difícil, que é impossível para mim e para você, é possível para Ele. Eu achei um texto na Bíblia que mostra muito a história de uma mulher que acreditou no impossível, buscou o impossível, fazendo simplesmente o possível. Se nós entendermos isso, nós conseguiremos o nosso milagre. Abra sua Bíblia para mim, 2 Reis 4:8. Vocês vão entender a história que eu quero contar para vocês essa noite. A história é muito simples e eu gosto muito de pregar sobre ela. Já tive a oportunidade de resumidamente falar sobre esse texto em algumas igrejas. É a história da Sunamita. Deus encontrou, 2 Reis 4:8. Eu vou adiantar porque o tempo está curto e vou ler para vocês. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado, e esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos depois um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma candeeira e uma cadeira. E há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali Eliseu, e retirou-se aquele quarto e deitou aquela cama. Então ele disse ao moço Geazim, que era um jovem que andava com ele: chama esta Sunamita. E chamando a ela, pôs-se diante dele, porque ele dissera: diz-lhes, eis que tu tens nos tratado com todo desvelo, com todo amor, com tanto carinho, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu fale ao rei por ti e ao chefe dos exércitos? E ela dissera: eu habito no meio do meu povo. Em outras palavras, aqui diz: eu não preciso de nada, eu sou rica, eu moro com a minha parentela. Então ele disse, pelo que disse, chama-a de novo. E chamando a ela, se pôs à porta. E ele disse: a esse tempo determinado, segundo a vida, abraçarás um filho. E ela dissera: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas para mim. E concebeu então essa mulher e deu à luz a um filho do tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu dissera. Adianta um pouquinho agora. Vem comigo lá no versículo 21.
E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: manda-me a um dos moços e uma jumenta, para que eu corra e volte ao homem de Deus. Pode fechar sua Bíblia. Deixa eu falar um pouquinho dessa história com vocês. Eliseu, quando ele assumiu o cargo de profeta, assim com a morte de Elias, começou ele então a evangelizar aquela cidade. Outrora passava muito por Sunem, a cidade chamada Sunem. Se você analisar a palavra Sunem, ela significa lugar de descanso, lugar de repouso. Sunem é uma cidade próxima do Monte Carmelo, ao Monte Tabor, aquela cidade circunvizinha. Naquela época, querido, não tinha esses carros bonitos que a gente anda hoje, não tinha moto, não tinha avião. A condução daquela época era jeguinho, era camelo ou a pé. Sunem, por ser bem próximo daquelas cidades, ela era circunvizinha. Então Eliseu e aquele jovem, sempre que atravessava naquele lugar, ele parava ali para se alimentar e outrora para dormir. Aquela mulher então, vendo o compromisso daquele profeta, chamou o seu marido e disse: marido, vamos fazer um quarto, vamos fazer um lugar para esse profeta repousar. Ele passa cansado todas as vezes e precisa de um repouso. E ela então pega as suas finanças, porque era bem de situação, constrói um quarto, coloca ali uma mesa, um candeeiro, um lugar que ele pudesse se alimentar, ler, estudar um pouquinho. E todas as vezes que aquele profeta passava por aquele lugar, ele parava em Sunem, alimentava, descansava e depois seguia viagem. Periodicamente isso acontecia. Um certo dia Eliseu chega em Sunem, após estar cansado de uma viagem. Ele para em seu quarto e já cansado, quando ele dorme e descansa, ele vira para o jovem Geazim, que era seu fiel escudeiro, e fala para ele: Geazim, manda chamar aquela viúva. Aquela viúva tem nos tratado com tanto carinho, com tanto amor. Temos que fazer alguma coisa para abençoar a vida dela. E ele então chama aquela viúva. Chama a sunamita. E a sunamita então se depara de frente a ele e ele fala para ela: o que eu posso fazer para ti? O que é que eu posso fazer para te abençoar? E aquela mulher disse: eu não preciso de nada. Eu moro com a minha parentela, moro no meio do meu povo, eu tenho dinheiro, está tudo bem. Mas o jovem Geazim percebeu que aquela mulher, ela tinha dinheiro, morava com seus parentes, mas ela não tinha filhos. Faltava alguma coisa para se chamar de família naquele lugar. Aquele jovem intrépido, ele então falou para Eliseu: ela não tem filho. E o marido dela já está com idade avançada. Eliseu então manda chamar aquela mulher de volta. Eu vou resumir um pouquinho para vocês entenderem. Aquela mulher se depara outra vez. Ele fala para ela: segundo o tempo da vida, abraçarás um filho, colocarás um filho em teu colo seu. E ela disse: não mintas para mim, profeta, porque a tua serva nunca vai acontecer isso com ela. E no tempo determinado, aquela mulher abraça o filho. E esse filho começa a crescer. E esse filho vai tomando a estatura de adolescente. E quando chega numa certa idade, querido, quando chega, eu acredito, em torno de 11 a 14 anos, esse filho sai com o pai dele. A Bíblia fala que ele saiu aos segadores, aos trabalhadores. Foi até o pai dele para olhar como estava o pessoal trabalhando. Não perca o foco, para você não perder a vez. E ele então, acompanhado do seu pai, ele sente uma forte dor de cabeça. Vocês podem acompanhar, lá no capítulo 10 em diante, 12 em diante. E a dor de cabeça é tão profunda que o menino começa a desfalecer. E o seu pai então fala com o empregado: pega esse menino e leva até a mãe dele. Eu abro parênteses essa noite para falar com os homens da igreja. Olha a responsabilidade do pai. Ele não assumiu o papel de cabeça e jogou a responsabilidade da criança nos braços da mãe. Isso serve para mim. Eu sou cabeça, eu sou líder da minha casa. E para vocês que estão aqui hoje. Existe coisa que é para vocês fazer, para mais ninguém. Vocês são cabeça da sua casa. O pai então manda que levasse o filho até a mãe. O empregado chega com aquele criança quase desfalecendo. A minha Bíblia diz que a mãe pegou a criança, deitou com ele, o assentou e começou a alisar a sua cabeça. E ao meio-dia a criança veio a falecer. A mãe não desesperou. A mãe não começou a chorar desesperada como alguns de nós. A mãe simplesmente pegou aquela criança morta
levou até o quarto que ela tinha feito para o profeta Eliseu, deitou na cama, eu acredito que cobriu ele. A Bíblia fala que ela trancou a porta e saiu da casa. E quando ela saiu da sua casa, ela já deparou ali com o pai da criança chegando. E ele fez uma pergunta para ela: vai tudo bem? E ela disse o quê? Vai bem. Como é que pode alguém vir com um filho morto dentro de casa? Sabe o que eu vejo aqui? Tamanha fé daquela mulher, que superou até a morte de um filho único, promessa de Deus. E aquela mulher então falou para o seu marido: coloca aí, mas pega um servo desse, ao balde aí 2 jeguinhos, que nós vamos atrás do profeta que está no Monte Carmelo. E ele disse: hoje não é sábado, não é Páscoa, não tem festa. Por que é que você vai atrás dele? Está tudo bem? E ela voltou a repetir: vai tudo bem, com o filho morto dentro de casa. Aquela mulher assumiu o papel de líder. Sabe por que muitas das vezes nós não conquistamos a nossa vitória? Porque não temos coragem nem de gritar. Porque nós não assumimos o papel de líder no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa rua. Quantos demônios estão de frente à nossa casa e nós não temos autoridade nem para expulsar eles? Nós estamos fazendo um trabalho em Porto de Santana. E eu falei para o pastor Alexandre: toda semana eu tenho meu irmão, minha esposa, o evangelista testemunho. Cai 5, 6, 7, 8 pessoas endemoniadas da igreja. Pensa que eu fico alegre? Não. Porque eu sei que vai cair 10, 15, 20. Nós precisamos assumir o papel de líderes com excelência. Essa mulher então, mesmo o marido não entendendo isso, ela tomou aquele jeguinho, tomou aquele empregado e disse uma palavra para ele, que eu vou dizer para vocês essa noite. Para você conquistar o impossível de Deus, basta você fazer o possível. E ela disse para aquele empregado: não te detenha, olha no versículo 24, não te detenha no caminho até que eu te mande parar. Sabe por que nós não alcançamos o melhor da nossa vida? Porque começamos a faculdade e paramos no caminho. Começamos a campanha e quebramos a campanha. Começamos um propósito de jejum, paramos na metade. Começamos uma oração, paramos na metade. Jesus nessa noite quer as pessoas que têm coragem. Ele quer fazer aliança com aquelas pessoas que têm coragem. Coragem de assumir o papel de líder. Coragem de entender que essa igreja vai mudar a história de Nova Carapina. Mas vai mudar não é através do pastor, é através de vocês. Vocês olham para mim e veem o quê? E quando eu olho para vocês, eu vejo líderes. Eu vejo pessoas que têm coragem de liderar. Eu vejo pessoas que têm autoridade nas mãos, autoridade nos lábios. Essa mulher então pega aquele jumentinho com o seu empregado e se depara atrás, foi profundamente como um tiro atrás do Monte Carmelo. Se vocês entenderem a história, querido, me parece que são 60 quilômetros montados no jeguinho, uma madame, atrás de um profeta. E ela então, quando começa a chegar perto do Monte Carmelo, o profeta avista ela. O profeta Eliseu já bateu os olhos nela e falou assim: levei aquela sunamita, vai lá e pergunta a ela: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? E assim fez aquele menino, aquele jovem, saiu correndo e deparou com aquela sunamita e falou: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? Qual foi a resposta dela? Não escutei. Qual foi a resposta dela? Será que algum de nós teria essa condição? O filho morto dentro de casa? Quem é pai e mãe que faz assim? Será que você está pronto para falar que vai tudo bem com o filho morto? Você sabe o diferencial dessa mulher? Ela acreditava que quando tivesse um encontro com o profeta, a vida dela seria mudada. Ela sabia que o milagre dela ia acontecer. Ela sabia que a situação dela seria mudada. A sua situação pode ser mudada agora, querido. A não ser que você está concordando com a vida que você está levando. A não ser que você está aceitando essa vida abaixo da média que você vive. A não ser que você aceita o vício na sua casa. A não ser que você aceita tanto pecado na sua vida. Você pode mudar a sua situação agora. Tudo que você precisa fazer é crer. É crer. Quando você crê que Deus pode mudar a sua história é mudada.
E aquela mulher então, quando se depara com aquele jovem, ele faz essa pergunta: vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu filho? Ela diz que vai bem. E ela não parou muito para conversar com ele não. Ela não deu muita confiança com ele. Sabe o que eu entendo aqui? Para de ficar escutando qualquer um. Quando você estiver escutando, escuta o seu líder, escuta o seu pastor, escuta alguém que tem uma vida espiritual maior do que a sua. Não o vizinho que tem uma língua maior que a minha gravata. Escutamos vozes demais. Você tem um sonho e conta o seu sonho para qualquer um. Você está pedindo para ele não ser realizado. As pessoas que muitas vezes estão do seu lado, querido, são as primeiras que vai puxar seu tapete, são as primeiras que vai te derrubar, são as primeiras que vai te caluniar, são as primeiras que vai tentar te derrotar. Quem foi que matou Caim? Quem foi que matou Caim? Estava do lado. Você se lembra de José? A Bíblia fala que os seus irmãos não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, você acha que quem está do seu lado não vai puxar seu tapete? Procure alguém que tenha vida espiritual maior e melhor do que a sua. Aquela mulher não quis confiança com Geazi. Ela falou: não quero papo, eu vou atrás do profeta. E a Bíblia fala que quando ela chegou no monte, ela se jogou aos pés do profeta Eliseu. Geazi veio correndo para arrancar ele. Calma, essa mulher está com o coração aflito. Ela fez alguma coisa de impossível? Fez, gente? Pode falar, fez? Não. Fez nada de impossível. Ela fez o que eu e você podemos fazer. Jesus não quer que você faça nada de impossível. Ele só quer que você faça o possível. Tenha aliança com Ele, seja fiel. Eliseu então manda o jovem ir ter com essa mulher de novo, lá na casa, e todos sabem a história. Não aconteceu nada. Ele teve que se levantar e ir de novo a Sunem para ressuscitar lá no versículo 34 o filho dela. Eu estou resumindo a mensagem para me mostrar para vocês algo essa noite. Nós não podemos conquistar o impossível sem ter uma aliança com Deus. Diga comigo assim: eu não posso. Mais forte: eu não posso conquistar o impossível sem aliança com Deus. Eu só posso conquistar o impossível fazendo o possível. Diga comigo assim agora: o homem não pode conquistar o impossível por meio do dinheiro. Alguns de nós, porque temos um poder aquisitivo um pouquinho melhor, pisamos em quem está embaixo e achamos que as coisas de Deus é brincadeira. Simão o mágico estava em Samaria fazendo um evangelho de mentira, corrompendo as pessoas, iludindo as pessoas, tratando as pessoas de qualquer forma, e o evangelho com muito desprezo. Chega a notícia então, chega naquele lugar em Samaria, Pedro e João, o evangelho verdadeiro, começa a pregoar, começa a ganhar as pessoas no evangelho, começa a ensinar o batismo com o Espírito Santo, começa a mostrar de verdade o que é evangelizar, começa a mostrar o que é ter vida santa com Deus. Simão o mágico para da frente de Pedro, aceita o evangelho, mas ele não entendia das coisas espirituais, porque as coisas espirituais não se misturam com as coisas materiais. Enquanto nós apegarmos demais nas coisas materiais, a nossa vida espiritual vai morrer. E Simão o mágico vira para Pedro e fala: Pedro, me ensina a batizar, me ensina a fazer esse mistério de colocar a mão e os outros ficar dançando, me ensina esse negócio aí e eu vou te dar um dinheiro. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Abra sua Bíblia para mim em Atos 8, Atos 8, 20. Eu quero que vocês vejam qual foi a resposta de Pedro. Atos 8, deixa eu só conferir, é isso mesmo. Atos 8, 20 está escrito assim: mas disse Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Querido, você não pode alcançar o impossível de Deus com dinheiro. O impossível de Deus não se alcança por dinheiro.
Pensa duas vezes quando você for dizimar e ofertar e achar que vai fazer barganha com Deus. Não, você não vai barganhar com meu Deus, porque o mundo espiritual é totalmente diferente do mundo espiritual. Você deve se dizimar e ofertar com maior amor e carinho, com maior amor e carinho, mas não pense em fazer barganha com meu Deus, porque Ele não aceita. Você viu ali em Atos 8, o teu dinheiro serve para ti como perdição. Foi essa a resposta de Pedro. Diga comigo assim: o homem não pode conquistar o impossível de Deus através da sua sabedoria. Fala mais forte: o homem não pode conquistar o impossível de Deus através da sua sabedoria. Quantos de nós, porque pregamos uma palavrinha, porque falamos bonitinho, achamos que tem uma vida lá em cima, aí esquece de orar, aí esquece de jejuar, aí esquece de fazer a vontade de Deus. Eu tenho uma palavra para vocês: nem tudo que está dando certo Deus está no controle. Nem tudo que está dando certo tem Deus no meio. Tem muita coisa que nós fazemos e aparentemente Deus está no controle. Cuidado. Pedro era pescador profissional. Pedro entendia tudo de mar da Galileia, tudo de pesca, tudo de peixe. Tinha barco próprio, tinha funcionários, se vocês entrarem na história, tinha gente que trabalhava com ele. Entendia tudo de mar. Certa feita ele se depara com a situação, porque o impossível bateu até a frente dele. Passou a noite toda pescando, não tinha nada para levar para casa, não tinha nada para apresentar para a família, e nem para a família daqueles que trabalhavam com ele. Mas ele era sábio, ele entendia do mar, ele entendia de peixe, ele entendia de pesca. Entra então, Jesus em cena, e Jesus fala: entra no barco, Pedro, vamos amar adentro. E ele então foi obediente, entrou naquele barco. Jesus falou: Pedro, lança a rede à direita. Ele ainda questionou. Jesus tornou uma dele e falou: pela sua palavra eu vou lançar a rede. Ele pegou a rede e lançou. Ele fez alguma coisa impossível? Não, não escutei. Ele fez alguma coisa impossível? Não. Ele fez só o possível, não foi? E o que aconteceu com ele? A Bíblia fala que houve tanto peixe que tiveram que chamar mais um barco. Querido, vai sempre aparecer o impossível na sua frente. Vai aparecer aquela doença maldita, as finanças que vai lá embaixo, aquela luta que você está passando. Deus não quer que você faça nada de impossível, mas Ele quer que você tenha coragem de mudar a situação, fazendo só o possível. Eu queria que vocês entendessem isso essa noite, e que antes do final dessa campanha, isso possa ficar no coração de vocês, que o mundo espiritual é real, não é por dinheiro, não é por sabedoria, mas é pela oração, é pela fé, é pelo jejum. Diga comigo assim: o homem não pode conquistar o impossível através da sua posição social. Você se lembra de Jairo? Lembra de Jairo? Jairo era príncipe da sinagoga, principais da sinagoga, homem importante, homem que tinha status, poder, dinheiro. Se deparou com o impossível à sua frente. A Bíblia fala que a sua filha, de quase 12 anos, estava a adoecer, moribunda, e depois morreu. Aquele homem, imagina, que já tinha gastado tudo, já não tinha mais nada para ele fazer. E ele então, quando soube que Jesus estava descendo para Tiberias, perto de Cafarnaum, quando Jesus estava naquela multidão, a Bíblia fala que ele se jogou aos pés de Jesus e chorou. Ele fez alguma coisa impossível? Não escutei. Ele fez alguma coisa impossível? Não. Vocês estão entendendo? Nós não precisamos fazer nada de impossível. Jesus não quer que você jejua 48, 72 horas seguidas, não, querido. Ele quer que você tenha o discernimento para todo dia tirar um período de jejum. A história desse homem foi mudada. O impossível deparou na frente dele. E ele então se jogou de cabeça e chorou. E Jesus deu uma palavra para ele: não temas, crê somente. E a filha dele foi ressuscitada. Todos sabem da história, eu não vou nem continuar. O que eu quero dizer essa noite para vocês, querido, que é um milagre de Deus, que é um referencial para a sua vida, quer mudar a sua história,
faça alguma coisa para chamar a atenção de Jesus. Creia, querido. Grite. Pule. Esperneie. Mas faça alguma coisa que possa mudar o estilo de vida que você está vivendo hoje. Não aceite as coisas com tanta mansidão. Não aceite as coisas sem lutar. Aquele exército estava todo tremendo, com medo daquele gigante. Chega um menino, um frangote de quase 17 anos, e fala: quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? Um menino. Quantos guerreiros fortes estavam ali e não tiveram a coragem que ele teve? Esse é o diferencial da igreja de Nova Carapina. Se nós entendermos isso, nós vamos sair daqui hoje, expulsar esse demônio que fica na nossa porta tentando, expulsar esse demônio que muitas vezes está na nossa casa, a gente está aceitando, não queremos mais essa vida abaixo da média. Eu estou falando hoje quase para líderes, 85% que está aqui dentro são crentes batizados, são obreiros, são pessoas que entendem o que eu estou falando. Mas se você não colocar um propósito no seu coração, não espere os outros fazer aquilo que é para você. Não espere o pastor sair para ganhar alma, ganhe você. Quando a minha Bíblia diz, ide por toda a terra e pregar o evangelho, ela não fala assim, ide pastor, ela fala, ide. Sou eu e você. Mas nós cruzamos o braço, nós aceitamos a situação. Não aceite a situação que você está vivendo. Eu não sei como você está vivendo na área conjugal. E o Espírito Santo está me dizendo essa noite que tem pessoa aqui que está sofrendo, igual um bate aleijado. Mas aceita. Nós estamos aceitando demais, nós estamos concordando demais, querido. Não aceite, querido. Para você conquistar o impossível de Deus, basta você ter coragem de fazer o possível. Basta você ter coragem de arregaçar a manga da camisa e falar que eu não concordo, isso não é a vida que eu quero. Você está pronto para isso? Está pronto para chegar no portão da sua casa e colocar as mãos e falar: Satanás, essa casa aqui é minha de Jeová? Está pronto para isso? Está pronto para chegar para o seu ponto e falar: vamos conversar aqui, vamos orar à noite, porque não dá para levar mais essa vida desse jeito? Está pronto para pegar aquele filho seu que está drogado em casa e dar um sacode dele e falar: toma a posição, porque eu quero mudança na minha vida? Está pronto? Então se coloque sobre os seus pés. Deus, aleluia. Tenha coragem de mudança, querido. O meu Deus renova todas as manhãs. O meu Deus te dá oportunidade para cada raiar de sol, para você mudar a história da sua vida, para você mudar a sua história. E muitas das vezes nós acomodamos com isso. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero ungir um por um. Eu quero que vocês enchem esse espaço aqui. Não fica com vergonha não, querido. É para vir na frente. Seja obediente. Pode colar aqui, menino. Pode colar aqui no público. Cola. Quero vocês bem pertinho. Glória a Deus. Poxa, amém. Vem, querido, vem todos. Ou vocês querem que eu comece a ungir aí de trás? Eu vou aí atrás. Alguém traga um óleo para mim, por gentileza? Se vocês pudessem sentir o que eu estou sentindo aqui, querido. Se vocês soubessem de que vocês são feitos, o tamanho do poder que tem nas suas mãos, vocês não concordavam mais com a vida que está levando. Se vocês entendessem que vocês estão na ponta da rampa para subir, se vocês conseguissem ter um discernimento, que cada um de vocês são líderes e líderes com excelência, e vai mudar a história dessa igreja, porque eu creio. Você estava dando glória o tempo todo. Marcha, canteiro, baixo, canteiro. Começar a orar aqui. Começa a orar. Pode parar.